Muito boa noite, bem-vindo ao culto de oração. Quarta-feira é uma noite especial. O povo de Deus se reúne, se encontra diante da presença de Deus, abre o coração, compartilha as bênçãos, compartilha também as angústias, para que nos ajudemos e para que possamos, colocando na presença de Deus em oração, saiamos em paz, na direção do Espírito Santo. Isso tudo vai começar agora. Seja bem-vindo. Estamos começando o culto de oração. Nós vamos orar, pedir a presença de Deus em nosso meio. Aonde você está, pare tudo que está ao seu redor e vamos juntos falar com Deus e colocar a nossa vida como um templo vivo, prestando um culto de louvor e adoração do nosso coração direto para o trono de Deus. Vamos orar? Deus de amor e Pai, esta é uma hora linda, onde os céus e a terra se abraçam na Tua presença. Por favor, Senhor, sê com Teu Espírito Santo presente, nos guie à direção da Tua Palavra e também na direção de Cristo Jesus, para que possamos ter um encontro real contigo, edificante, ter a certeza que estamos abrindo o coração e o Senhor está nos ouvindo e temos a certeza que ao terminarmos ouvimos também a Sua voz para guiar a nossa vida. Nos abençoe nessa hora, por favor, ser presente neste culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bênção! Já estamos prontos para começar. Inclusive quero lembrá-lo a ligar para quem está por perto de você, aquele que pode acessar a internet em qualquer lugar e que pode assistir este culto em algum momento. Todos os cultos que transmitimos aqui estão abertos também à disposição para ser assistido em outros momentos. E quando nós oramos juntos, ainda que à distância, como uma rede de internet está agora proporcionando o culto, nós nos colocamos na presença de Deus. E este culto não é virtual, apenas ele é levado de maneira online, mas é um culto real, de um Deus real e de bênçãos reais. Podemos compartilhar todos os dias bênçãos de Deus. Basta acessar Minuto de Esperança. É isso mesmo, já está rodando os vídeos. E temos muitos vídeos rodando por aí já e convidamos você a participar fazendo seu vídeo também. Lembre-se que basta colocar aquela sequenciazinha aonde você abre anunciando que é Minuto de Esperança, uma saudação curta do tipo bem-vindo ao Minuto de Esperança. Logo depois, abre a caixinha da Bíblia, de promessas da Bíblia, aquela que você tiver, e então tira um texto da Bíblia e lê. Se você não tem caixinha da Bíblia, anota um papelzinho qualquer, pegue na mão e diga: eu vou ler agora um texto da Bíblia para você. Ou abra a própria Bíblia, não é? O fato é ler um texto da Bíblia deixando claro que está sendo lido, não está sendo falado de cor. E depois que o texto é lido, dada a referência, faça uma breve reflexão de segundos sobre esse texto e já entre nos momentos de encerrar, porque é um vídeo curto, de 1 minuto apenas. E para encerrar, então, convide a pessoa que está assistindo o vídeo para acessar o WhatsApp que está na tela. Nós vamos editar o seu vídeo e colocar o WhatsApp na tela. Não se preocupe com isso, se você não quiser. A gente pode fazer isso para você. E termine oferecendo uma bênção, uma oração, pedindo que Deus abençoe a vida da pessoa que está assistindo aquela mensagem. São pequenas mensagens de apenas 1 minuto, para não dar tempo de cansar, e que devem se espalhar para que todas as pessoas tenham acesso, ouçam a palavra de Deus e através do WhatsApp da igreja possam se tornar até interessados no estudo da Bíblia para estudar mais profundamente a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós nos tornamos vivos em testemunhar o nome de Cristo. Um outro modo de testemunhar o nome de Cristo é visitando, abraçando as pessoas que necessitam. Por isso a irmã Adelina está criando um ministério de visitação. E a gente encoraja para que cada igreja do distrito crie um ministério de visitação. Se você é de alguma das igrejas do distrito, procure o diretor do grupo ou um dos anciãos da igreja e diga assim, ou o pastor, né? E diga assim: eu gostaria de fazer parte do ministério da visitação. E a gente vai organizar um ministério de visitação. Na Igreja Central de Valinhos, a irmã Adelina está coordenando esse processo, por isso aí está o telefone dela, você pode falar até direto com ela.
mas queremos ter a oportunidade de visitar tanto pessoas doentes, pessoas acamadas que não estão podendo ir à igreja, como pessoas que estão passando momentos difíceis, talvez em casa, uma angústia, uma depressão, e até mesmo e principalmente aqueles que não estão podendo ir à igreja no processo da quarentena, porque são grupo de risco. Sim, porque a boa notícia, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, é que logo voltaremos a ter encontros na igreja. Enquanto esses dias não ocorrem, e mesmo depois dos encontros presenciais, o fato é que a gente tem tido muitas pessoas necessitando de auxílio de alimento. Então queremos lembrá-lo e encorajá-lo a participar tanto na doação de mantimentos que podem ser usados para alimento, como na fidelidade dos dízimos e das ofertas. Por isso, constantemente temos colocado o número das contas da igreja, para que você possa manter-se fiel e também possa ofertar, além da sua oferta normal, seu pacto, aquilo que você deseja para ajudar a assistência social a atender as pessoas que estão necessitando nesses dias de carência social ainda maior, não é? Mas nunca se esqueça, o aplicativo 7Me é o melhor caminho para tudo isso e principalmente para organizar a estrutura da igreja, secretaria, escola sabatina. As duas dicas que tem que ser lembrado: telefone e e-mail tem que estar atualizado. Você pode entrar no aplicativo e você mesmo atualizar o teu cadastro. O cadastro todo atualizado é muito bom, mas se o e-mail e o telefone não estiver atualizado, todo o processo não funciona, tá bom? 7Me, participe com a gente deste caminho que a igreja criou para ter melhor comunicação, melhor organização com todos os seus membros. É uma linha direta, né? Agora, direto mesmo quando a gente puder estar junto na igreja presencial. Então, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor? Está chegando o dia. Nós estamos vivendo já os últimos dias do isolamento presencial. É verdade que a quarentena, a pandemia, o coronavírus, o processo todo ainda está no meio, ainda não chegou nem no auge, tem muita coisa pela frente. Acontece que os municípios estão começando a afrouxar as regras de isolamento social horizontal, do tipo não sai de jeito nenhum, para ir para a regra vertical, do tipo vai trabalhar, vai na igreja, mas vai com cuidado e tome certos cuidados. Por isso a igreja está começando a ser liberada, mas não é para ir de maneira como antes acontecia, é para ir dentro de um processo de isolamento. Fique atento às orientações que nós estaremos dando. O fato é que logo poderemos estar de novo na igreja, mas com novas orientações. Por enquanto, usando 30% só do espaço da igreja, 1/3, 2/3 não poderão entrar. Então, tem que se fazer toda uma estrutura que nós ainda estamos organizando com os líderes do distrito. Nessa próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, às 7h30, eu vou ter uma comissão online com todos os líderes do distrito, onde vamos combinar como isso vai funcionar. Eu já sei que vai ter que ter 2 metros de distância, já sei que vai ter que usar máscara para entrar na igreja, então você já pode providenciando sua máscara. Já sei que não vai poder entrar mais do que 1/3 da capacidade de membros. Já sei que os do grupo de risco, por enquanto, não vão poder entrar de jeito nenhum. Haverá um termômetro à entrada da igreja, medindo a temperatura, aferindo a temperatura, e aqueles que têm mais de 60 anos de idade, também aqueles que têm doenças de comorbidade, devem ser orientados a não entrar sob peso de lei. A igreja não tem poder para decidir você entra ou você não entra. Ela tem que se encaixar no perfil, assim como até agora fomos fiéis às leis e aos princípios que nos regem. Então, dentro de todo esse contexto, nós daremos mais orientações, mas fique atento, porque estimamos que daqui 1 ou 2 semanas já poderemos começar a ter encontros presenciais na igreja, o que vai ser muito bom. A gente está morrendo de saudades para poder sentar, olhar, ainda não podemos nos abraçar, mas podemos pelo menos olhar nos olhos e compartilhar o sorriso. Lembrando que, enquanto isso não acontece, a rede social continua disponível para você. Então, nós vamos continuar transmitindo os cultos online, mesmo nesse período do início de volta para a igreja, porque muitos não poderão voltar ainda e vão ter que continuar assistindo o culto de casa. E no canal de YouTube da igreja, esse canal que você está assistindo agora, IAS de Central Valinhos, estão todos os cultos que podem ser acessados em qualquer momento, mesmo que não assista na hora que ele está sendo transmitido. E podem ser compartilhados links para amigos assistirem em outro momento. Acaba sendo um meio de pregação do Evangelho
em todo tempo, conforme a disposição de cada um. É muita coisa boa, né? Lembrando que entre as coisas boas estamos fazendo uma série de cultos aos domingos, vencendo as crises. E nós iremos domingo que vem para a terceira edição. Já falamos de Jacó, já falamos de Jó. Quem será o personagem domingo que vem? A cada personagem, a cada história fantástica da Bíblia, aprendemos princípios de enfrentamento e de vitória sobre as crises da vida, princípios bíblicos, vindos de Deus. Participe, conte para amigos. Domingo que vem, no próximo culto, às 7h30, teremos mais um episódio. Agora é hora de louvar a Deus. Há um hino muito bonito do Inário Adventista, que tem como título Rei Bem-vindo, que na sua pauta tem na poesia escrito: o mercado está vazio, o tráfico parou, ninguém compra, ninguém vende, baseado num texto de Apocalipse, que anuncia a volta de Cristo. Nesses dias de coronavírus, estamos vivendo algo muito próximo dessa descrição, dessa poesia ou dessa profecia. Nós ainda não estamos vendo os dias em que realmente Cristo está vindo nos céus, mas estamos vendo que está muito próximo esse dia. E pudermos sentir um pouco de perto como será o período da perseguição, do isolamento e também da angústia. Então, vamos relembrar a pauta desse hino, erguer de novo a nossa fé a Deus e deixarmos que Deus tome conta da nossa vida neste momento. Eu convido você a cantar o Rei Bem-vindo. Logo depois vamos abrir a Palavra de Deus. Vamos cantar?
Que alegria será podermos olhar para os céus e vermos Cristo voltando em corpo e em glória. Eu convido você a sonhar um pouco mais com esses dias. As palavras lindas que cantamos agora deste hino estão em Apocalipse, capítulo 6, aonde nos versos 14 a 17 descreve essa cena maravilhosa, essa cena que profeticamente sabemos que breve irá acontecer, porque prestes está Jesus a voltar. Breve Jesus voltará. Diz assim o texto de Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 14 até o verso 17, conforme a gente pode ver escrito aí na tela, nessa imagem. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre se escondeu nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam: caí sobre nós aos montes e rochedos, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira do Senhor. E quem poderá subsistir? Essa descrição, ela nos ajuda a ver que o dia da volta de Cristo é um dia muito maior do que um isolamento social. É um dia onde veremos nos céus a vinda do Senhor com o cumprimento de uma linda promessa. Mas essa promessa é maravilhosa para aquele que aguarda a volta de Cristo. Aquele que não está pronto, aquele que não se preparou, verá nesse dia também que a palavra de Deus não falhou e que a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia nunca falha, nunca falhou e nunca falhará, porque Deus nunca falha. Esta é uma hora em que podemos colocar nossa vida na mão de Deus, sabendo que Deus, Ele com sua palavra está a nos guiar. Nós já vamos voltar para o texto da Bíblia, mas hoje é um dia especial de oração, e antes de avançar na discussão do texto bíblico de hoje, eu quero ter uma pausa para uma oração especial intercessora. Quais são suas lutas? Quais são suas angústias e quais são suas alegrias? Eu quero orar com você agora e peço que você coloque a vida na mão de Deus e coloque na mão de Deus aquilo que está estampado no teu coração. Uma gratidão, uma petição, seja qual for o seu momento, Deus está contigo, meu irmão. Tenha fé, tenha tranquilidade e tenha certeza que com Deus venceremos todas as crises. Vamos orar? Deus de amor e Pai, neste momento oramos especialmente por aqueles que têm um pedido de oração. Quem sabe um pedido todo especial, um pedido do fundo da alma, ou um agradecimento que o Senhor abençoou e tem abençoado, e a vida tem sido preservada, e as vitórias têm acontecido porque o Senhor está conosco. Enfim, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, aceite cada um conforme uma oferenda viva ao Teu nome. E aquele que está mais angustiado, dá-lhe paz, dá-lhe tranquilidade à alma, e dá, Senhor, um norte, uma direção, porque pelo mundo estamos bastante confusos, mas seguindo a Tua palavra, chegaremos no caminho da vitória. Por isso, direcione, pois, a nossa vida, por favor, e dá-nos luz que vem do céu, para seguirmos a Tua luz e a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, podemos voltar para a Bíblia agora e continuar vendo a luz que Deus tem para nos dar nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Dias que são dias finais da história. Esses sinais nos ajudam a entender que em breve Cristo voltará. A Bíblia diz em 1 Coríntios, eu convido você a mudar o texto bíblico para 1 Coríntios, que Deus revela todos os momentos da história, todos os momentos necessários para serem conhecidos em nosso coração, justamente para que a gente possa ter luz e sabedoria. Por mais que o mundo traga informações que confundem, viva crises em cima de crises e se misture a crise política com a crise social, com a crise financeira, com a crise da saúde, ou seja, é uma pandemia que vira uma loucura sem precedentes e que parece que não vai ter fim. Isso tudo traz à alma da gente muita angústia, é como uma cilada, é como uma areia movediça. Você já entrou numa areia movediça? Você sabe como sair numa areia movediça se entrar? Eu vou explicar para você.
como um bom desbravador, a gente tem que saber lidar com isso, né? A areia movediça é um sistema onde quando você pisa, as suas pernas começam a afundar e o seu corpo começa a ser como que sugado para o meio de uma lama de areia, uma areia mole, lamacenta, como misturando terra e água, areia e água. Nem toda areia movediça é com areia, muitas vezes é com terra, né? Mas a base é que o corpo vai afundando naquele lodo e aquilo vai ficando como uma armadilha, porque quanto mais você afundar, mais preso você vai ficar. E realmente mata. Mata animais. Cavalo, gado, quando passa por aquilo, é um atoleiro que afunda o corpo e não tem como sair. Então qual a primeira coisa que a gente faz quando entra nesse atoleiro? A primeira regra, não se mexe. Quanto mais você se mexer, mais você vai afundar. Por quê? Porque quando você mexe, você de alguma forma faz mexer o lodo que está embaixo e que ainda te sustenta. E quando ele mexe, você afunda um pouco mais. E cada mexida pequena que dá, um pouco mais afunda. Não há alguém te puxando para baixo, é você que está se enfiando para baixo. Então, não se mexe. Depois de ficar paradinho, você começa a criar a estratégia de sair. Você não vai conseguir levantar e sair de toda a areia movediça de uma vez só. Mas você pode tirar um dedo, você pode tirar 2 dedos, você pode tirar a mão, pode erguer um braço. Devagar você vai erguendo os membros superiores que ainda não estão atolados na lama, para que o seu corpo fique o mais livre possível daquele atoleiro que você se meteu. E assim que você tiver uma parte livre, embora a outra parte ainda atolada, você vai ter agora a ação que tira do meio do charco, do lodo que te prende. Você começa a mexer só o que está fora, não o que está dentro. Quanto mais você mexe os membros inferiores, mais você afunda, então não mexa. Você pega a parte que está fora e deita sobre a areia, deita sobre o solo, deita sobre a lama. Naquele momento, a parte que está deitada sobre a lama faz 2 coisas. Primeiro, que te dá capacidade de tração, de força a uma parte do corpo que não está preso. E segundo, que vai fazendo com que a superfície que você tem contato é maior. Quanto maior a superfície, mais fácil não afundar. Quanto mais em pé você estiver, mais vertical, mais fácil é afundar. Então você deita e começa a se arrastar. E no começo você vai arrastar milímetros, não dá nem 1 centímetro. E parece que não está adiantando muito, mas você com força vai puxando e vai desprendendo uma parte do quadril e tenta erguer devagarzinho a perna que está presa, porque quando você conseguir finalmente erguer uma das pernas, aquela perna, porque o corpo está dando tração em cima, vai ficando liberta para que ela possa liberar a outra perna que ainda está presa, até que finalmente uma das pernas você consegue jogar sobre o solo, encharcada, é verdade, e aquilo vai fazer com que você facilmente tire a outra. Então você não fica em pé, continua deitado, se arrastando, até ter solo firme. Para sair da areia movediça, a regra, a técnica é: tenha calma. E na hora da crise, do pior da crise, pare. Não se apavore. Pare. Crie uma estratégia de vitória e comece a executar essa estratégia. Ou seja, sempre há um caminho para vencer. Mas quando nós não paramos para olhar, pensar e decidir, decidimos pelo caminho errado. E nos afundamos cada vez mais naquilo que nos faz estarmos perdidos. Aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, tem um texto que me ensina o que eu faço nessa hora que eu paro. Por mais preso que eu esteja, eu paro e ouço a voz de Deus. Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vê que lindo? As coisas que a gente não é capaz de sequer imaginar. Quase sempre esse texto é usado como uma referência à nova terra. Porque o que Deus tem preparado no céu, meu olho nunca viu, meu ouvido nunca ouviu, meu coração não pode imaginar. Isso tudo é uma verdade. Mas a base desse texto não foi escrito pensando só na nova terra.
Aliás, para ser bem sincero, ele originalmente não falava da nova terra. Ele falava desta vida, desta terra. É só ler o verso seguinte, o verso 10 diz assim: mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda até mesmo as profundezas de Deus. E se você continuar lendo, você verá no capítulo todo que está escrito que o homem não consegue compreender a Deus, porque Deus é maior do que o homem, mas quando o homem permite que o Espírito Santo revele a nós o que Deus tem a dizer, a gente compreende tudo o que Deus tem para dizer. É mais ou menos quando você começa a aprender uma língua nova e você nunca falou, nunca ouviu e aquela língua soa de uma maneira que você não entende nada. Outro dia eu fui fazer uma série de sermões numa campal na França e eu não falo francês, né? Eu falo português, muito mais ou menos, né? Às vezes dou um jeitinho e falo também o espanhol, o inglês, tenho a fluência nas línguas, especialmente para ler, mas hablo um pouquinho, né? Sou capaz de falar e também compreendo um pouco do grego e do hebraico, mas não com fluência de bater um papo. Agora, francês, eu nunca tinha ouvido nem falado, je ne parle français. Mas quando eu fui para a França, comecei a pregar, tinha um tradutor, pregava em português, ele traduzia para o francês. Na medida que eu fiquei ali, eu passei uma semana pregando todos os dias, era uma campal bem grande, para um público de cerca de 30 mil pessoas. E quando eu começava a pregar naquela campal, e o homem começava a me traduzir, o pastor querido, meu amigo, começava a me traduzir para francês. Eu ouvia e pensava assim, essa palavra quer dizer isso? E a minha mente, sem que eu parasse para estudar francês, começou a entender francês. Depois de 1 ou 2 dias que eu estava lá, eu já conseguia entender até quando ele me traduzia e ele não acertava na tradução, porque eu já tinha ouvido o som que aquela palavra tinha em francês. E algumas vezes aconteceu de eu olhar e falar, Pastor Luther, não é isso que eu disse, eu quis dizer isso. E ele, sim, compreendi errado. E ele traduzia para o francês, né, meu amado Luther. O Luther é muito sábio, viu? Ele sabe 5 línguas fluentemente, ele sabe 8 línguas para poder compreender e ler. 5 delas ele fala como fala a língua mater, né? Mas naqueles dias, então, eu cheguei a um ponto que a partir do 3º dia eu sentava para ouvir outros pregando em francês e não precisava mais de tradução. E quando as pessoas vinham para pedir aconselhamento, orar e desabafar comigo, eu já não precisava mais do tradutor do meu lado. Eu passei a usar o tradutor só para pregar. Para conversar com as pessoas já era possível em francês. Eu ouvia calmamente o que elas tinham para dizer e tentava responder com o pouco do francês que eu estava conseguindo entender e a gente já conseguia se comunicar. Por quê? Porque o tempo em que a gente ficou junto, a mente foi acalmando e começou a compreender aquilo que antes eu não compreendia porque nunca tinha ouvido dizer e soava muito estranho. Muitas palavras são similares e a gente usa no português inclusive. E em pouco tempo você começa a perceber que uma língua totalmente estranha não é tão estranha assim. É apenas uma novidade. Quanto mais eu paro para ouvir a voz de Deus, mais eu entendo a Deus. Deus me entende ainda que eu não fale. Nunca vai acontecer do meu coração querer falar e Deus não ter entendido. Mas é preciso que eu também compreenda a resposta de Deus. É isso que esse texto de 1 Coríntios 2, verso 9 está dizendo. As coisas que o ouvido humano não ouviram, a mente humana não imaginou, o coração humano não consegue sequer pensar e sonhar. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque em Jeremias está escrito que Deus tem um plano para a nossa vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu tenho um plano para você, um plano de paz, de alegria, de bênção. Não é de mal. Mas você só vai conhecer o meu plano quando você me buscar de todo o vosso coração. É isso que está dizendo. Amados, Deus tem nos revelado a sua vontade. E você está disposto, pronto para entender a revelação de Deus? Não adianta Ele revelar-me numa língua que eu não sou capaz de compreender. Agora, uma coisa eu posso ter certeza. Deus jamais estará longe de mim. Quando eu não ouço a voz de Deus, não é porque Deus não está falando, é porque eu não estou ouvindo. Quando eu não entendo a voz de Deus, não é porque Deus está falando uma língua que Ele não quer que eu entenda, é que eu não estou pronto para entender o que Deus tem a falar, porque eu me comunico pouco com Deus, embora Deus está sempre comigo.
Se a gente voltar para Apocalipse, no capítulo 21, tem um texto da Bíblia que é muito próximo daquele que a gente leu agora há pouco, e que fala que Deus, Ele ama tanto estar na presença de cada um de nós, que Ele quer habitar, viver junto sempre. Apocalipse 21, versos 3 e 4 diz: "E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus mesmo habitará com eles como seu povo, e o mesmo Deus estará sempre com eles como seu Deus. Deus limpará dos olhos toda lágrima, e então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E aí você vai dizer: "Mas pastor, isso é uma palavra que se aplica à nova terra, não aos dias de hoje." Realmente, é uma revelação da nova terra, mas tem uma coisa muito importante a se compreender. Deus quer, pode e vai, se eu permitir, habitar comigo hoje. E eu só vou para o céu se Deus habitar comigo hoje e eu habitar na presença de Deus. A nova terra não me dará um Deus que eu desconheço. E a nova terra não me forçará a estar na presença de um Deus que eu não gosto. A nova terra é a continuação, a ampliação e a perfeição dos dias de hoje. O coração é o mesmo, o caráter é o mesmo, os sonhos são ampliados, o corpo é purificado e agora se torna maior e com uma saúde perfeita, e a vida continua, mas agora de uma maneira eterna. Percebe? Mas não vai nascer na nova terra quem não nasceu antes. E não vai viver na nova terra quem não aceitou a presença de Deus antes. A palavra-chave desse texto é: Deus habitará com eles e eles habitarão com Deus. Você está disposto a habitar na presença de Deus todos os dias? Você tem prazer de dizer, como dizia um lindo hino do Quarteto Arautos do Rei: "Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do Teu amor, eu necessito da Tua presença, ó Pai, te peço, ó Deus, habita em mim"? Você tem essa oração no fundo do seu coração? Há um texto muito conhecido em João capítulo 3, verso 3, que Jesus estava na presença de Nicodemos, e eu vou abrir minha Bíblia aqui, convido você a abrir a sua aí. E então, quando Nicodemos e Jesus dialogavam, Jesus ensinou Nicodemos todo o processo da salvação com uma palavra muito curta, uma palavra muito objetiva, sem enrolação. Ele disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." É assim que funciona. Tem que nascer de novo, porque eu preciso habitar na presença de Deus com o coração restaurado e com a vida purificada. Já imaginou você ir para o céu com as doenças da terra? Como é que seria chegar no céu com chagas, com feridas, com frieira no dedo, com uma boqueira, uma ferida na boca, no lado, né? Como é que seria chegar no céu com um mau hálito, com dente podre? Como é que seria chegar no céu com tendências terríveis de um corpo que vai se degradando, por exemplo, diabetes, que vai criando pouco a pouco, cada dia uma degeneração? Isso tudo não existe na nova terra. Quando Deus volta, Ele transforma o corpo imediatamente. Por quê? Porque Deus habita em coisas perfeitas, e o que está imperfeito, Ele restaura no poder do sangue de Cristo, um poder curador. É assim que ocorre a obra da salvação. É uma obra de restauração, tão grande quanto ressuscitar um corpo morto, é ressuscitar um espírito morto, morto pelo pecado. E então Deus fala: você precisa nascer de novo. Nascer de novo quer dizer que você não vai pegar os princípios antigos e aplicar na vida nova. Nascer de novo não quer dizer que você vai pegar a vida que você já usava e agora só começar a orar mais. Eu li a Bíblia, orei, já nasci de novo. Não! Não se nasce de novo fazendo coisas. Se nasce de novo sendo ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, no poder do sangue de Cristo Jesus. Nascer de novo é como o hino que nós vamos cantar para terminar esse culto. Um hino que foi escrito por Martinho Lutero, aonde ele conta na história de quando esse hino foi escrito. Ele estava clamando e rejubilando-se diante do Evangelho.
E na medida que ele estava lendo a Bíblia e enchendo seu coração da palavra de Deus, apareceu na frente de Martinho Lutero a pessoa de Satanás. Satanás se manifestou ali, fisicamente. E quando Martinho Lutero viu Satanás, Satanás não o chamou para a briga, mas riu da cara dele. Martinho Lutero vinha pregando o evangelho da salvação, e isso incomodava o inimigo. O inimigo resolveu calar a boca de Lutero. Olhou para ele, riu e falou: e aí, o que você pensa que você é, rapaz? Você é pecador? Eu conheço os seus pecados. Eu sei tudo que você já fez. Você não é digno da salvação. Você não é digno do céu. Você não é digno do que você prega. Você é um mísero pecador que já me deu muitas vezes o domínio da tua vida. E com isso, Lutero foi se encolhendo como na areia movediça, se afundando, se apequenando, com vergonha de si mesmo. E quanto mais Satanás falava, mais Lutero tinha vontade de se enfiar num buraco. Isso já aconteceu com você? O inimigo já fez você achar que você não é digno para que você perca a sua fé? Levante-se, homem de Deus, mulher de Deus, jovens, crianças, levante-se! Saiba que Deus te dá uma nova vida e um novo coração. É por isso que o cristianismo começa no nascer de novo. Porque o velho homem tem que ser restaurado. Mas pastor, eu nasci de novo no meu batismo. Sabe que depois do batismo eu me afundei na areia movediça novamente. Então, nasça de novo agora. A vida eterna depende de uma restauração. E se depois da restauração eu tropecei, Deus está pronto para me levantar, me pôr em pé novamente. Não me pergunte, não me conte, não vamos falar de quantas vezes caímos. Pouco me importa quantas vezes você já caiu na tua vida, e pouco importa para você quantos pecados eu já cometi. O que importa é se hoje Jesus é o Senhor da minha vida, e se hoje Jesus é o Senhor do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e nada mais vai te faltar, porque tudo mais ele fará. É assim que funciona. Deus me restaura e me dá um novo coração. A história de Martinho Lutero não terminou com Lutero enfiado nas acusações do inimigo. Ele olhando para o verso bíblico e lembrando e enxergando o sangue de Cristo que o salva e restaura, ele ergueu a cabeça, ele escrevia com caneta tinteiro, que você punha pena para poder escrever, não tinha esferográfico naquela época. Ele erguendo a cabeça, catou o tinteiro cheio de tinta de caneta preta, tinta preta para caneta. E ele então virou para Satanás, olhou, encarou os olhos do diabo. E falou assim: tudo que você falou contra mim não tem valor nenhum, porque Cristo é o meu Senhor e Salvador, e em Cristo os meus pecados foram perdoados. O meu castelo forte é Jesus, e suas acusações não têm poder. Sai daqui, Satanás! E pá! E tacou o tinteiro contra Satanás. Satanás desapareceu. O tinteiro explodiu na parede, manchou toda a parede de Lutero. Lutero começou a olhar aquela marca na parede. E aquilo começou a encher o seu coração, agora não mais de medo, mas de graça. E ele começou a escrever a pauta desse hino que diz: Jeová, castelo forte é. O acusador pode vir para me derrotar, mas eu estou em Deus, que é o meu castelo forte. É dele que vem a minha vitória. Nessa noite eu preguei para você sobre um Deus que quer guiar sua vida nos momentos mais difíceis. Mas por favor, deixe Jesus ser a sua vitória. Entre em Cristo como teu castelo forte, a tua segurança e tua habitação, e deixe que Deus restaure a tua vida e te dê um coração novo. Amém? Vamos cantar esse hino maravilhoso. E enquanto cantamos, vamos celebrar o nome de Deus, porque Jesus, Jeová, é o nosso castelo forte. Vamos cantar.
Amém? Que linda canção poderosa, né? Esse hino é poderoso. Jeová Castelo Forte é. Queridos, eu quero orar com você e estaremos nos despedindo, mas logo estaremos nos vendo pessoalmente na igreja. Enquanto isso não ocorre, espero você aqui sábado que vem, 10 horas, porque continuamos com a transmissão dos cultos, sábado 10 horas, domingo e quarta-feira 7h30. Vamos orar? Deus de amor e Pai, bendizemos o Teu nome porque Jesus é o nosso castelo forte. Continue, Senhor, sendo Senhor em nossa vida. Nos dá a Tua paz, nos restaura, nos dê um novo coração e nos dê a direção. Especialmente nesses dias difíceis, confusos, de crises, que a Tua luz se faça presente em nossa vida, tanto pela Tua palavra nos iluminando o caminho, como pelo Espírito Santo nos guiando a mente e o coração, para que estejamos seguros, andando na direção de Deus. Toma-nos em Tuas mãos e abençoa-nos nesta hora. Dá-nos, por favor, esta graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que bênção. Obrigado. Foi maravilhoso poder estar com você em mais um culto. Me despeço desejando que Deus te abençoe e te guarde e que logo possamos estar juntos fisicamente para celebrarmos as maravilhas de Deus. Grande abraço. Deus abençoe você.